Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como fazer uma medição de resistência de aterramentos ou de resistividade do solo utilizando um terrômetro de quatro estacas. Tá? No caso, esse terrômetro aqui em específico, tá? Ele utiliza para fazer a medição de resistência de aterramento o método de queda de potencial, que é o recomendado pela NBR 15.749, e para fazer resistividade do solo, né, resistividade do terreno, ele utiliza o método de Werner, tá, que é o recomendado pela NBR 7117. Tá? Então esse é um equipamento que ele pode né, nos ajudar na verificação da resistência de aterramentos de prédios, instalações industriais, hospitais, instalações domiciliares, né, para-raios, antenas, subestações, ou seja, qualquer sistema de aterramento já instalado. Né? E também a gente pode medir a resistividade do solo, né, para avaliar as características do solo para verificar como que vai ser feita a instalação no sistema de aterramento, né? Ou para verificar a viabilidade da instalação, enfim, você não precisa tomar nenhuma outra providência antes de instalar um sistema de aterramento. Só que antes da gente iniciar aqui, a gente precisa fazer alguns procedimentos, né? Ou ter certos cuidados aqui, para que a gente tenha uma medição o mais assertiva possível e não tenha nenhum tipo de acidente aí ou dano ao equipamento. Esse vídeo é um vídeo ilustrativo, tá? Bastante simples aqui. Nós estamos num sistema de aterramento bem simples que a gente tem aqui, tá? Onde eu tenho uma haste de aterramento aqui e o sistema que está conectado nela, tá? Então aqui eu tenho um equipamento ligado aqui nessa haste de aterramento. Primeiro passo, importantíssimo para a gente fazer uma medição correta e segura, é a gente desconectar o meu sistema de aterramento. Ele tem que estar desconectado, né, de máquinas, né, de equipamentos, enfim, ele tem que estar somente o sistema de aterramento, não podemos ter nada conectado nele. Então, para isso, a gente vai desconectar aqui o nosso equipamento que está ligado, vamos desconectar da nossa haste de aterramento. Bom, feito isso, né, a gente desconectou aqui nosso equipamento do sistema de aterramento. O segundo passo é verificar se não tem nenhuma tensão espúria, tá? Para que a gente tenha valores de medição de aterramento bem corretos, né? E para que também não cause nenhum dano ao equipamento, dependendo do equipamento que você está usando para fazer a medição. Tá? Então, com um voltímetro comum, a gente pode medir aqui e verificar se existe tensão aqui envolvendo o meu sistema de aterramento. Segundo momento, né, da medição, a gente precisa saber quais distâncias, né, é um termômetro de estacas, né, que a gente está utilizando, a quais distâncias nós vamos posicionar nossas estacas. Para isso a gente precisa conhecer, ou, né, nesse caso, como é um sistema de aterramento de uma única haste, a gente tem que conhecer o comprimento dessa haste, ou se for um sistema com mais de uma haste, a gente precisa saber a distância entre a primeira e a última haste do meu sistema. Essa distância que vai determinar o cálculo, né, onde a gente dá a distância, onde a gente vai colocar a haste para fazer a medição. Nesse caso aqui nosso, como é sistema de uma única haste, ela tem 3 metros. Tá? Então eu vou multiplicar essa distância por 3. 3 vezes 3, né, dá 9 metros. Então a minha haste, né, do terrômetro lá, a haste de corrente, a gente vai colocar a 9 metros, vai fincar lá na terra, a 9 metros de distância dessa haste aqui, que é onde é a minha haste de referência, onde eu vou fazer a medição. Tá? Se fosse um sistema com mais de uma haste, a gente ia pegar a distância da primeira até a última haste. Essa distância a gente multiplicaria por 3 e colocaria a primeira estaca. Então, por exemplo, se da primeira a minha última estaca eu tenho 6 metros de comprimento, né? Eu vou multiplicar por 3, essa distância. Então, 3 vezes 6, 18. Então, minha estaca de corrente, eu colocaria a 18 metros de distância. Tá? Isso se eu tivesse um sistema com mais de uma estaca, né? Interligadas. Então, eu pegaria a primeira estaca, a distância dela até a última, e essa distância multiplicaria por 3, e seria a distância a partir daqui que eu iria colocar a minha haste de corrente. Aqui é um sistema de uma única haste, ela tem 3 metros, então 3 vezes 3,
Tá? É sempre por 3 que eu vou multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. Então, a partir daqui, 9 metros em linha reta, eu vou cravar a minha primeira estaca. Então aqui nós temos nosso eletrodo de corrente já, a estaca cravada no solo. Esse aqui então está a 9 metros de distância do meu eletrodo de referência, lá da minha haste de aterramento, onde eu vou fazer a medição. Então, a partir da haste onde eu vou fazer a medição, o primeiro eletrodo vai a 9 metros de distância. Né? Por quê? É 3 vezes a distância, o comprimento da haste. Então, a haste tem 3 metros, 3 vezes 3, 9, 9 metros de distância. Já o meu eletrodo de tensão, que é o segundo eletrodo, a segunda estaca que eu vou cravar, ela vai estar a 62% da distância do eletrodo de corrente. Ou seja, eu pego lá 9 metros, multiplico por 0,62 e eu tenho a distância onde eu vou cravar a minha segunda estaca. Então, nesse caso aqui, ela está cravado a 5 metros e 58 centímetros lá do meu sistema de aterramento, né, da minha haste de aterramento, onde vai ser feita a medição. Então, o primeiro eletrodo é 3 vezes a distância, 3 vezes o comprimento, né, do meu sistema de aterramento, da minha haste de aterramento. Tá? Segunda haste é 62% dessa distância. Ou é só pegar a distância, que é 9 metros, e multiplicar por 0,62. Aí você tem a distância da segunda haste, que é a haste de tensão. Nesse caso aqui ela está a 5 metros e 58 centímetros do meu ponto de aterramento, onde vai ser feita a medição. Então, cravadas as hastes, conectados os conectores, né, respectivos de corrente de tensão. Agora a gente vai conectar aqui nosso conector aqui de referência, de medição, né, o que vai fazer a medição na haste. Então, sempre fixar bem. Se caso seja necessário, é sempre interessante você lixar um pouquinho, raspar um pouquinho aqui a tua haste, né, para ter uma conexão bem firme ali, né, contato bem direto, né, sem nada atrapalhando ali entre o conector e a haste. Tá? E agora nós vamos lá no equipamento, então, fazer a medição. Aqui no equipamento, então, temos eletrodo de corrente, que é aquele que está lá 9 metros, eletrodo de tensão, que é aquele que está a 5,58 metros, né? Então esses dois estão conectados nas hastes do equipamento, as hastes que acompanham o equipamento, estão fincadas lá no solo. E aqui é o nosso eletrodo, né? Onde está o sistema de aterramento, né? O que vai ser feita a medição. Tá? O equipamento ainda está desligado, tá certo? Para nós executarmos a medição. Importante sempre, né? Toda vez que você for conectar eletrodos, fincar estacas no chão, né? O equipamento ele deve estar sempre desligado. Tá? Vou fazer mudança de um ponto para outro de medição. Também é importante que o equipamento esteja desligado para evitar qualquer tipo de acidente ou dano, né? Acidente pessoal ou dano ao equipamento. Tá? Sabendo disso, então vamos iniciar as medições. De que forma? Primeiro passo, eu ligo o equipamento. Ao ligar o equipamento, ele vai me apresentar aqui -1. Tá? O que nós vamos medir? Nós estamos medindo a resistência. Tá? Então eu vou aqui selecionar resistência, porque ele também mede a resistividade do solo, mas nesse caso aqui é resistência. Então acendeu aqui o LED de resistência. E agora eu vou apertar Start para iniciar a medição. Então acende a luzinha aqui verde indicando que iniciou a medição. E aqui eu vou mudar a escala para eu até começar a apresentar os valores. Leva em torno de uns 10 segundos para estabilizar a medição. Tá? Como eu falei, aqui é um sistema bastante simples, é um vídeo instrutivo, né? Pode ser que os valores apresentados aqui não estejam condizentes, né, com as normas, né, ou com a técnica desejada, tá? Porque é só um vídeo de informação. Tá? Então eu vou selecionando aqui a escala, né, seja de 200 ohms, 2000 ohms ou 20 kOhms. Tá? Então até eu ter o valor que eu quero. Então aqui escala de 200. Então eu tenho 58,3. Se eu mudar para a escala de 2000, vai para 0,61. Anoto o valor da medição. E agora, antes de eu prosseguir para um próximo ponto ou de finalizar a medição, eu venho aqui e aperto a tecla Stop. Então mudou aqui para o LED vermelho.
tá? Então parou de fazer medição, ele parou de injetar corrente aqui, e daí eu posso então desligar meu equipamento, está desligado, e assim eu manusear as estacas ou os conectores em segurança. Feita a primeira medição, agora a gente precisa modificar a nossa estaca de tensão, a gente precisa mudar a posição, a distância de instalação dela. Tá? A gente tem que colocar ela 5% mais próxima do meu eletrodo, do meu sistema de aterramento, e depois 5%, né, mais próximo do ponto inicial, ali onde ela está, do meu eletrodo de corrente. Então a estaca de tensão, a gente faz esse movimento de 5% mais perto do aterramento e 5% mais perto do eletrodo de corrente, né, para verificar se o valor que está medido ali, ele está no patamar de potencial, né, onde vai te dar o valor real da medição. Ou se ela já está dando muita variação, é porque ela está dentro da zona de influência do eletrodo, tá? Seja para um lado ou para o outro, né? Ela pode estar dentro da zona de influência do eletrodo. Então nós vamos mudar a estaca de tensão em 5% da distância mais perto do eletrodo de corrente e 5% da distância mais perto do meu sistema de aterramento, onde está lá minha garra de conexão ligada ao sistema. Então o que eu faria agora? Eu pegaria essa aqui, que é a minha segunda estaca, né? Ou a minha estaca de tensão, e ia posicionar ela primeiro, ou primeiro, não importa a ordem, né? Mas eu ia posicionar ela mais perto, 5% mais perto daquela lá. Então eu ia tirar ela daqui, que ela está com 5,58 metros, tá? Ia colocar ela a 5,85 metros, ia fazer mais uma medição. Lá, né? Ia ligar o termômetro, selecionar a resistência, apertar Start, anotar o número, né? Anotava esse número, aperto Stop, desligo o equipamento. Aí eu iria pegar essa mesma estaca, né, que estaria um pouquinho mais à frente, deixar marcado o meu ponto inicial aqui, e ia colocar ela a 5,30 metros, né? Eu ia ter a informação dessas três medições, né? A primeira, né, com a estaca aqui no ponto original, a 5,58 metros, a segunda com essa estaca, né, que é a estaca de tensão, a 5,85 metros, e a terceira com essa estaca aqui colocada a 5,30 metros, né? Eu verificaria a diferença entre essas três medições. Se ela for menor do que 10%, né, então, né, entre os valores obtidos ali, a medição está na zona de patamar, então esses valores podem ser considerados. Você tem uma medição aí satisfatória nesse requisito. Tá? Então, essa é uma informação importante, né? Sempre você modificar aí tua estaca de tensão, né? Reduzindo, né, em 5% a distância dela, e depois da distância inicial, e depois aumentando em 5% a distância inicial dela e fazendo essas medições também.